A fatura do cartão de crédito do meu marido chegou e entre o mercado e a farmácia, havia uma parcela para uma creche em um bairro que não conheço. Quando a fatura do cartão de crédito do Marcelo chegou, a primeira coisa que fiz foi sentar com ele para dar aquela conferida básica. Não que a gente desconfiasse um do outro, mas gostávamos de manter as finanças em ordem, sabe? Comecei a passar os olhos pelos gastos. Supermercado, farmácia, o jantar de aniversário da minha mãe, tudo normal. Até que um item saltou da tela do computador como um raio. Creche Luz do Saber, parcela 0112. E o valor? Um bom dinheiro. Quase engasguei com o café. Olhei para o Marcelo, que estava concentrado no celular, alheio à minha descoberta. Creche? A gente não tinha filhos. Nunca nem tínhamos conversado sobre isso. A gente sempre foi bem transparente um com o outro sobre grana, sobre a vida. Isso me pegou de surpresa. O pior é que o bairro que aparecia ali, Campo Belo, não me era familiar. Nunca tinha ouvido Marcelo mencionar um lugar assim. Amor, o que é isso aqui? Perguntei, tentando manter a voz neutra, mas por dentro já estava sentindo um nó no estômago. Ele ergueu os olhos do celular, a testa franzida. O que? Ele perguntou, pegando a fatura da minha mão. Seus olhos correram pela tela, até que ele também parou no item da creche. Notei um leve tremor nas mãos dele, um movimento quase imperceptível, mas que não passou despercebido por mim. Sua expressão mudou. Ficou séria, quase dura. Creche Luz do Saber, repeti pausadamente. Em Campo Belo. Marcelo, do que se trata isso? Ele pigarreou, parecendo buscar as palavras certas. Ah, isso, é uma coisa que estou vendo. Não se preocupe. Ele tentou me devolver o computador, mas eu não peguei. Não se preocupar? É uma despesa alta, Marcelo. E uma creche? Eu tenho o direito de saber, somos casados, dividimos tudo. A voz, que eu queria que fosse firme, saiu um pouco mais aguda do que eu esperava. A desconfiança começou a se instalar como uma névoa fria. Ele evitou meu olhar. É algo pessoal. Não é nada que vá afetar a gente, confia em mim. Ele se levantou, visivelmente desconfortável, e foi até a cozinha pegar um copo d'água. Esse comportamento era atípico. Marcelo sempre foi o tipo de pessoa que falava tudo na lata, sem rodeios. Aquela evasiva me deixou com um gosto amargo na boca. Pensei em insistir, mas decidi não pressionar naquele momento. Conhecendo Marcelo, sabia que ele se fecharia ainda mais se eu o encurralasse. No entanto, a semente da dúvida já estava plantada. Creche, criança, bairro desconhecido. Algo não batia. E a falta de transparência dele? Isso, para mim, era o mais preocupante. A noite passou com um silêncio pesado entre nós. Meu sono foi inquieto, a mente a mil, tentando montar um quebra-cabeça com peças que pareciam não se encaixar. Eu sabia que não ia conseguir descansar até descobrir o que estava por trás daquela creche Luz do Saber. O mistério me corroía por dentro. A noite virou dia, mas a angústia não me largou. Aquela conversa rápida e evasiva com Marcelo só serviu para atiçar ainda mais a minha curiosidade, que já estava à flor da pele. Resolvi que não ia ficar de braços cruzados esperando uma explicação que aparentemente ele não estava a fim de me dar. Se ele não queria falar, eu ia descobrir por conta própria. Minha primeira parada foi a internet. Com o nome Creche Luz do Saber e Campo Belo em mente, comecei a pesquisar. Rapidamente encontrei o site da creche. Era um lugar bonito, com fotos de crianças sorrindo e muitas informações sobre a proposta pedagógica. O que me chamou a atenção, e me causou um arrepio na espinha, foi uma seção sobre inclusão e atendimento especializado. Ali eles falavam sobre o suporte a crianças com diferentes necessidades. Por que uma creche com esse perfil? Aquilo só deixava a situação mais estranha. Enquanto eu fuçava na internet, o Marcelo estava agindo de forma diferente. Ele sempre foi carinhoso e presente, mas nos dias seguintes à descoberta da fatura, ele estava mais distante. Atendia o celular em outro cômodo, saía para resolver coisas e voltava tarde, com uma desculpa vaga na ponta da língua. Meus questionamentos sutis eram recebidos com sorrisos amarelos ou frases curtas, tipo: está tudo sob controle, Renata, não se preocupe. Mas como não me preocupar? Era impossível. Tentei abordar o assunto de novo, de forma mais direta, mas ainda assim calma. Marcelo, você tem certeza que não quer me contar sobre a creche? Eu estou preocupada. Ele suspirou, virou-se para mim com um olhar cansado. Renata, por favor, é algo que preciso resolver sozinho. Quando for a hora eu te explico. Essa frase me deu um gelo no peito. Preciso resolver sozinho. Aquilo doeu. Estávamos juntos há anos, dividíamos os problemas, os sonhos, as conquistas.
Como ele podia estar me excluindo de algo tão significativo, que envolvia uma despesa tão alta e aparentemente um segredo? A desconfiança virou uma companheira constante. Eu me pegava observando, tentando decifrar seus gestos, suas expressões. Notava que ele estava mais pensativo, às vezes até melancólico. Será que ele estava me traindo? A ideia me dava náuseas, mas eu precisava considerar todas as possibilidades. Uma creche, um filho secreto? Meu coração apertava só de pensar. A cada dia que passava, a situação ficava mais insustentável. Eu não conseguia me concentrar no trabalho, nas minhas coisas. Aquela parcela da creche se tornou um peso na minha mente, uma obsessão. Sabia que não podia continuar assim, com essa nuvem pairando sobre a nossa relação. Eu precisava ir mais fundo. Precisava de respostas, e eu as conseguiria. Custasse o que custasse. A situação se tornou insuportável. Os dias de silêncio e as desculpas esfarrapadas do Marcelo me corroíam por dentro. Eu não conseguia mais fingir que estava tudo bem. A intuição me gritava que havia algo muito sério por trás daquela fatura. Na quarta-feira, ele avisou que teria uma reunião importante fora do escritório e que chegaria tarde. Foi a deixa que eu precisava. Decidi que era hora de agir. Peguei meu carro e, com o endereço da creche Luz do Saber em mãos, aquele que eu tinha pesquisado online, dirigi até Campo Belo. O bairro era um emaranhado de ruas tranquilas com casas antigas e muitas árvores. O local da creche era discreto, quase escondido entre algumas casas residenciais. Meu coração batia forte e as mãos suavam no volante. Eu não sabia o que esperar, mas sentia que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Estacionei um pouco longe da entrada para não levantar suspeitas. Fiquei ali observando. O movimento de crianças e pais era constante na hora da saída. Meu olhar vasculhava cada rosto, cada carro que parava. De repente, meu sangue gelou. Ali estava ele, Marcelo. Ele desceu de um carro que não era o dele, um modelo mais antigo, familiar, que eu não reconheci. A surpresa me parou, o ar pareceu fugir dos meus pulmões. O que ele estava fazendo ali, afinal? Ele se aproximou da porta da creche, e eu me inclinei no banco para não ser vista. Então a porta se abriu, e uma mulher saiu, sorrindo para ele. Meu mundo desabou. Meu estômago se contorceu. Era a confirmação dos meus piores medos? Seria uma traição, afinal? Mas antes que eu pudesse processar a imagem, algo mais me chamou a atenção. A mulher não estava sozinha. Ela segurava a mão de uma criança pequena, um menino que parecia ter uns 3 ou 4 anos. O garoto tinha cabelos castanhos claros e olhos grandes, curiosos. E então, o choque. A mulher se virou ligeiramente e eu a reconheci. Era Isabela, a irmã caçula de Marcelo. Aquela que, segundo ele, morava a horas de distância, em outra cidade, focada em seus estudos. Meu queixo quase caiu. Isabela com uma criança? E Marcelo ali, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu saí do carro sem pensar, a adrenalina correndo pelas minhas veias. A surpresa e a confusão me impulsionaram. Isabela? Marcelo? Minha voz saiu um pouco mais alta do que eu pretendia, chamando a atenção dos dois. Ambos se viraram, os olhos arregalados de espanto. Marcelo parecia um fantasma, o rosto pálido. Isabela, que não me via há meses, deixou cair a sacola que carregava e apertou a mão do menino com força. O olhar dela alternava entre mim e Marcelo, um misto de culpa e desespero. Ali naquele pátio de creche, com o sol do fim de tarde pintando o céu, a cena à minha frente era um choque frontal. Não era apenas a parcela da creche, não era apenas o segredo. Era Isabela, uma criança, e o Marcelo ali, no meio de tudo. O quebra-cabeça começou a fazer um sentido doloroso, e eu sabia que a verdade, qualquer que fosse ela, não seria fácil de digerir. Aquele momento no pátio da creche foi um soco no estômago. Minha cabeça girava. Isabela ali com uma criança que eu nunca tinha visto e o Marcelo pálido como um fantasma. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo burburinho das crianças saindo. Eu precisava de respostas. O que está acontecendo aqui, Marcelo? Perguntei, a voz embargada pela mistura de raiva e confusão. Isabela? Quem é essa criança? Isabela, com os olhos mareados, se adiantou, segurando a mão do menino com força. Renata, por favor, me desculpe. Eu posso explicar. Ela olhou para o irmão, buscando apoio, e Marcelo apenas acenou com a cabeça, visivelmente abalado. Fomos para um café próximo, em um canto mais reservado. O menino Daniel estava no colo da mãe, um pouco assustado com a tensão no ar. Isabela respirou fundo e começou a falar, a voz baixa, quase um sussurro. Eu sei que isso parece terrível, Renata. Mas eu não queria que as coisas chegassem a esse ponto. Ela fez uma pausa, os olhos fixos na xícara de café. Daniel é meu filho.
A frase me atingiu em cheio, mas, para ser sincera, a essa altura, eu já suspeitava. Seu filho. Mas, por que você nunca disse nada? E por que ele está aqui, nesta creche, e não onde você mora? Ela finalmente me olhou nos olhos, a tristeza profunda em seu olhar. Quando eu engravidei foi um choque. O pai do Daniel, ele sumiu. Simplesmente desapareceu. Eu estava em outra cidade, sem ter para onde ir, com vergonha de contar para a mamãe e o papai, sabendo o quanto eles se preocupariam. Eu estava desesperada. Marcelo, que até então estava em silêncio, interveio. Ela me ligou, Renata, chorando muito. Contou toda a história. Ela tinha medo de como nossos pais reagiriam, e a situação dela era muito delicada. Daniel nasceu com uma condição que exige cuidados especiais, e ela precisava de um lugar que pudesse dar o suporte que ele precisava enquanto ela tentava se reerguer. Isabela sentiu. Eu não queria ser um fardo. Eu me senti tão sozinha. Marcelo foi a única pessoa que eu tive coragem de procurar. Ele me ajudou a vir para cá, para perto dele, e a encontrar a luz do saber. É uma creche incrível, que oferece todo o apoio que o Daniel precisa. Mas o custo é alto. E eu ainda não tinha conseguido um emprego estável. Então a peça final do quebra-cabeça se encaixou. O pagamento da creche, os segredos, a evasão. Marcelo estava arcando com as despesas e mantendo tudo em segredo por um motivo que, de repente, fazia todo sentido para ele: proteger a irmã. Eu prometi a ela que não contaria nada para ninguém, principalmente para nossos pais. Ela queria ter um tempo para se organizar, para Daniel se adaptar, antes de compartilhar a notícia. Eu só queria ajudar, Renata. Eu sei que errei em não te contar, mas eu estava preso à minha promessa e não sabia como te explicar sem revelar tudo da Isabela. A voz de Marcelo era carregada de culpa. Meu coração apertou ao ver a vulnerabilidade dos dois. A raiva começou a dar lugar a uma compreensão dolorosa. Marcelo, meu Marcelo, não estava me traindo. Ele estava carregando um fardo pesado para proteger a irmã. A lealdade dele era inquestionável, mas o segredo, o segredo. Ele havia ferido nossa confiança de uma forma que eu não sabia se conseguiria consertar. Daniel, no colo de Isabela, me olhou com seus grandes olhos curiosos. Ele era inocente em toda aquela história, a prova viva de um segredo que precisava ser revelado. A conversa no café me deixou em pedaços. A revelação sobre Daniel e a história da Isabela eram pesadas demais para absorver de uma vez só. Por um lado, senti um alívio imenso por não ser uma traição do Marcelo. Por outro, a dor da mentira, do segredo que ele carregou sozinho me dilacerava. Mas, acima de tudo, havia uma pontada de empatia por Isabela e sua situação desesperadora. Voltamos para casa em um silêncio pesado. Marcelo estava cabisbaixo e eu mergulhada em meus pensamentos. Eu precisava de tempo para processar tudo, mas também sabia que não podíamos deixar essa situação em segredo por mais tempo. A família precisava saber. Isabela precisava de mais apoio do que Marcelo, sozinho, poderia dar. Na manhã seguinte, decidi que era a hora de confrontar a família. Sugeri a Marcelo que ligássemos para os pais dele e pedíssemos para virem até nossa casa no fim de semana. Ele relutou um pouco, com medo da reação deles, mas eu o convenci. Eles têm o direito de saber, Marcelo. E a Isabela precisa deles. Não podemos mais esconder isso. Quando o sábado chegou, a tensão era palpável. Os pais de Marcelo e Isabela, a senhora Regina e o senhor Rubens, chegaram sem desconfiar de nada. Servimos um café, tentando criar um ambiente um pouco mais leve, mas era impossível. Senti o olhar curioso de Regina sobre mim, percebendo que algo estava errado. Marcelo começou a falar com a voz embargada. Eu segurei sua mão, em um gesto de apoio. Mãe, pai, nós precisamos conversar com vocês sobre algo muito sério. É sobre a Isabela. Regina ficou imediatamente apreensiva. A Isabela? O que aconteceu? Ela está bem? Então Marcelo, com a ajuda de Isabela, que também estava visivelmente nervosa, começou a contar a história. Começaram pela gravidez inesperada, o abandono do pai de Daniel, a vergonha de Isabela em contar e a decisão de manter tudo em segredo. Explicaram sobre a vinda dela para perto, sobre a condição de Daniel e a necessidade da creche especializada. O choque foi instantâneo. Regina levou as mãos à boca, os olhos arregalados de incredulidade. Rubens, que sempre foi mais contido, levantou-se da cadeira, andando de um lado para o outro. Um neto? E vocês esconderam isso de nós por tanto tempo? A voz de Regina era um misto de dor e mágoa. Isabela, minha filha, por que você não nos procurou? Por que carregou esse fardo sozinha? Isabela começou a chorar. Eu tive medo, mãe. Medo de decepcionar vocês, de ser um peso. Eu me senti tão envergonhada.
Marcelo interveio, explicando a promessa que fez à irmã e o peso do segredo. Eu sei que errei em não contar, mas queria proteger a Isabela e dar um tempo para ela se organizar. Eu assumi a responsabilidade e a Renata descobriu. Rubens, que havia permanecido em silêncio por um tempo, parou e olhou para Daniel, que estava no colo de Isabela, alheio a toda a comoção. Seus olhos se suavizaram. Bem, o passado não pode ser mudado. Mas agora sabemos. E o Daniel é da nossa família. Ele precisa de nós. Apesar da dor inicial, a união familiar começou a se manifestar. Regina se aproximou de Isabela, abraçando-a com força, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Meu amor, você nunca é um fardo. Somos sua família. Estamos aqui para você e para o Daniel. Aquele dia foi um turbilhão de emoções. Chorei junto com eles, não mais de raiva ou desconfiança, mas de alívio e de uma nova e dolorosa compreensão. A verdade finalmente havia vindo à tona, e apesar do choque, era o primeiro passo para a cura e a reconstrução. Depois daquele dia de revelações, a casa se encheu de um misto de tristeza e surpreendentemente alívio. A verdade, por mais dolorosa que tivesse sido, finalmente estava lá exposta. A união da família, que parecia ter se quebrado sob o peso do segredo, começou a se solidificar de uma forma que eu não esperava. Os dias que se seguiram foram intensos. A mãe de Marcelo, Regina, estava inconsolável por não ter percebido o sofrimento da filha, mas ao mesmo tempo encheu Isabela e Daniel de carinho. O pai, Rubens, que no início se mostrou mais relutante, logo se rendeu aos encantos do neto. Ver o Daniel nos braços do avô, que antes parecia tão distante, foi uma das cenas mais bonitas que presenciei. Eu, por minha vez, comecei a me aproximar mais de Isabela. Entendi que ela precisava de uma rede de apoio sólida. Juntas começamos a organizar as finanças, buscando alternativas para a creche e também para que ela pudesse voltar a estudar e a trabalhar, sem abrir mão dos cuidados com o filho. Pesquisamos programas de assistência, fizemos um orçamento apertado e, aos poucos, ela foi recuperando a confiança e a autonomia. O Marcelo, aliviado por não ter mais o peso do segredo, passou a se dedicar ainda mais à família. Ele ajudava Isabela com a burocracia, levava Daniel em algumas consultas e, o mais importante, estava presente para mim. Conversamos muito sobre o que aconteceu, sobre a importância da confiança em um casamento. Ele me pediu desculpas inúmeras vezes por ter escondido a verdade, e eu, embora ainda sentisse o arranhão da desconfiança, percebi que sua intenção nunca foi me magoar. Era amor e lealdade à irmã. Com o tempo, a presença de Daniel se tornou uma alegria na nossa rotina. As visitas à creche agora eram feitas em família, e o sorriso do pequeno era o nosso maior presente. Isabela, com o apoio de todos, conseguiu um emprego em meio período e começou a se planejar para retomar os estudos. A Luz do Saber continuou sendo um porto seguro para Daniel, mas agora com a certeza de que toda a família estava por trás, arcando com as despesas e participando ativamente da vida dele. Meu relacionamento com Marcelo, depois de toda a turbulência, saiu fortalecido. A crise nos forçou a olhar para dentro, a conversar sobre medos e expectativas, e a reafirmar nossos votos de cumplicidade. Aprendemos que o amor e a lealdade não se manifestam apenas em momentos de alegria, mas também na capacidade de perdoar, de apoiar e de construir juntos, mesmo quando a vida nos prega peças. Aquela fatura de cartão de crédito que um dia me trouxe pânico e desconfiança, acabou se tornando o catalisador para a união da nossa família, revelando a força dos laços que nos uniam e o coração enorme do meu marido, que mesmo errando ao guardar um segredo, mostrou que seu maior desejo era proteger quem ele amava. E assim Daniel se tornou a luz, não só para Isabela, mas para todos nós, inaugurando um novo e promissor capítulo em nossas vidas.